Olá, meninas! Na aula de hoje, o autor vai trazer como aplicar no seu dia a dia aqueles 6 passos, aqueles 6 salvadores de vida que ele trouxe nas aulas iniciais, nos capítulos iniciais, e eu trouxe nas aulas iniciais, melhor dizendo. Se trata do capítulo 6, chamado Salvadores de Vida. 6 práticas que vão poupá-lo de uma vida de potencial não atingido. E aqui, como sempre, eu vou ler as frases iniciais deste capítulo. Primeira, sucesso é algo que você atrai pela pessoa em que você se transforma. E a segunda, ter uma vida extraordinária é uma questão de promover melhorias diárias e contínuas nas áreas que mais importam. E nesse capítulo, o autor ele aponta muito uma questão que é a seguinte, que os nossos resultados externos falam daquilo que nós temos dentro do nosso interno. E, salvo engano, em Lucas, no Evangelho de Lucas, também tem isso, de que nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Ou seja, para vocês conseguirem mudar a realidade física de vocês, primeiro vocês têm que modificar a realidade emocional, o que vocês têm por dentro. E para conseguirmos nos modificar por dentro, é preciso nos nutrir. E a gente só consegue nos nutrir bebendo de uma fonte. E o estudo desse livro, dessas práticas e tudo aquilo que a gente compartilha no nosso dia a dia lá da comunidade é o que vai nos nutrir e, consequentemente, é o que vai transformar a nossa realidade, o nosso dia a dia. Relembrando quais são os 6 salvadores de vida que o autor traz, eles são o seguinte: silêncio ou meditação, afirmações, visualizações, exercícios físicos, leitura e escrita. E agora nós iremos estudar cada um deles de forma separada e aprofundada. O primeiro é o silêncio. E antes de adentrar com vocês no livro, no que o autor traz, eu gostaria de indicar que no podcast, no YouTube, Inteligência Limitada, tem um podcast muito bom com o Frei Gilson, que o tema é realmente sobre silêncio. E é um conteúdo enriquecedor que vale a pena assistir. Façam como eu, vai varrendo a casa, lavando a vasilha enquanto ouve, enquanto vocês fazem atividade física também, que vale muito a pena. Fica aí a minha dica. E nos Salvadores de Vida, assim como nos capítulos, o autor também traz uma frase inicial para cada um deles. E para mantermos esse ponto de ensino, esse método de ensino, eu também vou ler as frases de cada Salvador de Vida e ir trabalhando ela aqui com vocês. A frase sobre o silêncio é a seguinte: na atitude do silêncio, a alma encontra o caminho em uma luz mais clara, e o que é impreciso e enganoso se transforma em clareza cristalina. E principalmente nesse mundo que a gente vive de rede social, estímulos rápidos, vídeos rápidos, aceleração de áudios, a gente conseguir se permitir ter esse momento de silêncio e de reconexão é muito valioso. E o autor traz para nós que esse momento de silêncio, ele é intencional. Ou seja, você vai intencionalmente determinar um horário no seu dia, o melhor horário do seu dia, e vai também intencionalmente escolher um tempo, 5, 10 minutos. Eu recomendo que vocês comecem com um pouco, porque senão vocês vão acabar dispersando, não conseguindo. Então, bota aí 5 minutinhos todos os dias e vocês não vão fazer absolutamente nada. Só ficar em silêncio.
Quando o pensamento vir, você não faz nada, só deixa ele embora. Não alimenta ele com mais pensamentos, não fortalece ele com mais pensamentos, não. Só fica quieta, do mesmo jeito que o pensamento vem, ele vai embora. Não fique forçando pensar naquilo, nem forçando tentar esquecer aquilo, não. Só deixa a mente límpida. E eu gosto de fazer isso no meu horário ali no meio do dia, 1, 2 horas da tarde, porque é o momento em que eu estou mais agitada. Então é o momento que eu intencionalmente escolho dar uma tranquilizada no meu dia. Mas isso aí é muito tranquilo vocês colocarem no momento que melhor encaixar na rotina e na realidade de vocês. E agora eu vou ler para vocês alguns trechos do livro que o autor fala especificamente sobre esse tema do silêncio. E o primeiro é o seguinte: a essência da meditação é simplesmente ficar em silêncio ou concentrar a mente por um determinado período de tempo. Talvez você não esteja ciente de todos os benefícios dessa prática para a saúde, mas vários estudos mostram que a meditação pode ser muito eficaz. Estudos vinculam a meditação a regular a mudança no metabolismo, na pressão sanguínea, na ativação cerebral e em outras funções mentais e corporais. Ela pode aliviar o estresse e até a dor, melhorar o sono, o foco e a concentração. A meditação também exige pouquíssimo tempo. Você pode aproveitar seus benefícios meditando por poucos minutos. Então, é algo que demanda pouco de você, mas que ao mesmo tempo te retribui com muito. Outro trecho também sobre a meditação. Lembre-se de que este é o momento de abrir mão da necessidade compulsiva de pensar em algo. É a hora de abrir mão do estresse e dar uma pausa na preocupação com os problemas. É hora de estar por inteiro nesse momento. E isso é conhecido como apenas ser. Não pensar, não fazer, apenas ser. Continue a se concentrar na respiração e se imagine inspirando energia positiva, amorosa, tranquila e expirando todas as preocupações e o estresse. Aprecie a quietude, aprecie o momento. Respire e apenas seja. Segundo Salvador, afirmações. Vamos à frase. Aqui são duas as frases. A primeira é a seguinte: é a repetição das afirmações que leva à crença. Quando essa crença vira uma convicção profunda, tudo começa a acontecer. E a segunda frase: você vai ser um fracasso até gravar no subconsciente a convicção de que é um sucesso. E para conseguir isso, é preciso fazer uma afirmação que funcione. Ao ler essas frases, eu me lembrei de quando eu fazia aula de inglês e aula de violão. E uma coisa que eu observei em comum nessas duas aulas, que a técnica que ambas utilizavam era a de treinamento, ou seja, praticar até aprender. E as afirmações funcionam mais ou menos do mesmo jeito, que é você afirmar até o seu cérebro aprender que aquilo é a sua realidade, que aquilo é a pessoa que você é. Porque se você se maldiz, você vai acreditar naquilo. Mas se você se bendiz, você também vai acreditar naquilo. Afinal, como diz o Henry Ford, se você diz que você pode ou se você diz que você não pode, de qualquer jeito você está certo. Mas nessa questão também, a maioria das pessoas confunde as coisas, não entendem um ponto crucial, que é o seguinte: não basta só você afirmar alguma coisa. Você tem que afirmar e colocar em prática.
Se você afirma que você é uma pessoa compromissada, mas que todo compromisso que você diz que vai fazer, que você se compromete a fazer, na hora da prática mesmo, você não faz, não adianta nada. Então, além da afirmação, que é o primeiro gatilho, vocês têm que colocar em prática. E aí, o corpo de vocês vai entender que realmente agora você é uma nova pessoa. E as pessoas ao seu redor também vão perceber isso. Então, que fique bem claro, as afirmações por si só não vão modificar nada, mas as afirmações vão modificar a sua percepção, que vai modificar a sua prática, e a sua prática vai modificar a sua vida. E aqui também tem uma frase bíblica muito boa, que é aquela que diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, se o que você pensa, se as afirmações que você fala para você mesmo são boas, todo o restante será iluminado por essas percepções, por essas afirmações. E aqui o autor também traz um outro ponto muito bom, que é o seguinte: nós temos pensamentos internos o tempo todo. Nós estamos pensando o tempo todo. E na maioria das vezes, sejam por traumas de infância, seja por realidade dura que a maioria tem, esses pensamentos eles são negativos. Então, é preciso fazer um exercício diário de policiamento, de trocar, de perceber esses pensamentos negativos e trocá-los por pensamentos, por afirmações positivas. Então, se você tiver um período determinado no seu dia justamente para fazer essa troca, para fazer essa afirmação contrária, isso vai ser excelente. Vou contar um caso, né? Algo que aconteceu comigo, que é o seguinte: uma amiga, nós combinamos de ir ao shopping e realmente nesse dia eu estava com a sobrancelha sem fazer. E aí ela, que hoje em dia, na verdade, nem é tão minha amiga, mas eu cortei relações porque não era uma pessoa muito boa, digamos assim, de se ter do meu lado. E à medida que eu fui mudando, me tornando uma pessoa melhor, eu fui retirando algumas pessoas da minha vida. E ela é uma pessoa que saiu da minha vida, mas nessa época, né, ela pertencia ao meu ciclo. E aí a gente combinou de ir ao shopping, fomos. Quando eu cheguei assim para entrar no carro dela, a primeira coisa que ela falou me ver: nossa, como que a sua sobrancelha tá feia sem fazer, precisa de fazer. E foi falando. E aquilo me fez mal. Na época eu não tinha um autoconhecimento como eu tenho hoje, aquilo me abalou muito. Mas foi, passou e tal. E aí, depois desse caso, eu fui em um outro evento que eu sabia que ela estava lá também. A primeira coisa que veio na minha mente foi: nossa, minha sobrancelha tá sem fazer de novo, a fulana vai falar. E aí eu fiquei remoendo aquilo, nossa, que não sei o quê. E fiquei só com pensamento negativo com aquilo. E por incrível que pareça, ao chegar nesse evento, a primeira pessoa que eu topei foi essa menina. E ela, muito pelo contrário, me elogiou. Falou: nossa, como que você tá bonita. Então vocês percebem que o nosso pensamento, ele foca no negativo. O meu foco era que ela ia criticar de novo a minha sobrancelha, mas não, ela me elogiou. Então, o nosso pensamento, ele tem muito disso, de focar no negativo. Eu acredito que seja o natural, até para um instinto de proteção, né? Mas se nós fizermos esse exercício, ou de deixá-lo neutro, porque é o que pode acontecer. Ela poderia ter me criticado? Poderia, mas ela também poderia ter elogiado, como elogiou. Então, ou eu tinha que ter um pensamento neutro, ou eu tinha que pensar nas possibilidades boas. Vocês percebem? Então, é esse tipo de exercício que a afirmação, que o autor traz, que a afirmação tem que exercer na nossa vida.
E para facilitar a vida de vocês, eu montei um material de como fazer boas afirmações, de como montar boas afirmações. Então, isso vai estar no PDF da aula de hoje. Terceiro salvador, visualizações. E as visualizações, elas têm o mesmo princípio que as afirmações, que é o seguinte: sozinha ela não vai modificar a sua vida, mas colocada em prática ou utilizada como uma ferramenta para potencializar outros aspectos, outras ações da sua vida, ela tem um poder de guinada. Como eu disse, nós passamos o tempo todo pensando. E já que é para pensar, vamos pensar em coisa boa. E é isso que a visualização faz. Vejam o que o autor fala. A maioria das pessoas vive limitada por visões de passado, repassando fracassos e corações partidos. A visualização criativa permite criar a visão do que vai ocupar a sua mente. A sua mente ela já está sendo ocupada, muitas das vezes por coisas que você não escolheu. Então, aqui com a visualização, você vai fazer o exercício de escolher qual pensamento vai ocupar a sua mente. Por exemplo, eu gosto de utilizar a visualização em um momento prático da minha vida. O autor, ele determina que você faça um momento de visualização ali todos os dias. Um momento determinado, igual você faz uma atividade física ou uma meditação. Mas eu gosto de aplicar na minha vida a visualização de uma forma diferente. Eu gosto de aplicar no momento em que eu preciso dela. Por exemplo, eu tenho que limpar a minha casa, eu tenho que fazer uma faxina, mas eu estou com preguiça. O que eu faço? Eu utilizo a visualização para, em primeiro lugar, raciocinar que a preguiça não é algo normal. Então, se o meu pensamento e o meu corpo estão com preguiça, já está errado, porque a preguiça ela é um pecado capital. Então, eu vou tratá-la como um pecado. E eu, como uma pessoa que visualiza buscar a santidade, não vou cometer esse pecado. E com isso, eu também visualizo a minha casa limpa. Ou seja, eu utilizo a visualização de duas formas. Beleza, eu estou cansada agora, eu não quero fazer isso agora, mas o prazer que eu vou ter com isso, o prazer que eu vou ter com o resultado disso, o resultado potencial que eu vou ter ao fazer isso. E aí eu faço. Então vocês percebem como que a visualização, ela não é um processo passivo, ela é um processo ativo, que vai me levar a ter o que eu quero ter, como que ela é uma ferramenta que bem utilizada consegue te potencializar. No momento que te der um desânimo, uma preguiça, para, pensa e visualiza. Opa, eu quero ser santa. A preguiça é pecado, tá me tirando da santidade. Eu quero limpar a casa, mas agora eu prefiro ficar deitadinha rolando o feed do meu Instagram. Opa, peraí, deixa eu visualizar o que rolar o feed do Instagram vai me dar como resultado e o que eu limpar a minha casa e deixar o meu lar bem estruturado para o meu marido, para os meus filhos, vai me gerar. Então, esse exercício de visualização é excelente. Vejam o que o autor fala. Quando você visualiza todos os dias, alinha seus pensamentos e sentimentos à sua visão. Isso mantém a motivação para continuar agindo. A visualização pode ser um apoio poderoso para superar hábitos limitantes como a procrastinação e tomar as atitudes necessárias para conquistar seus objetivos. E antes de entrar aqui no quarto ponto, no quarto salvador, que é o exercício físico, o Guilherme Freire, ele traz nos podcasts dele, nos cursos dele, um ensinamento muito bom que ele determina que
nós façamos 3 coisas que ele considera crucial, que é oração, leitura e exercício físico. E vocês percebem que o autor também traz esses pontos e que a maioria das pessoas que chegaram num patamar admirável, que chegaram num lugar que eu admiro, acredito que vocês que estão aqui têm um pensamento parecido com o meu também admiram, eles fazem essas coisas, eles indicam essas coisas, por quê? Porque isso realmente tem eficácia. Pode parecer clichê, pode parecer banal, simples demais, mas se todo mundo que tem sucesso indica, é porque é isso que realmente traz o resultado. Então vamos lá. Sexto Salvador, exercícios. E a frase é a seguinte: se você não encontrar tempo para fazer exercícios físicos, provavelmente vai precisar encontrar tempo para cuidar de doenças. E isso é verdade. Só que nós temos a tendência de viver o agora, o curto prazo, e não pensarmos no futuro, não nos dedicarmos ao futuro. E o futuro é o que você está construindo hoje. E outra coisa que prejudica muito também é a questão de acharmos que tudo tem que ser muito, tem que ser numa academia boa, tem que ser com roupa tal. E não é assim que as coisas funcionam. Para quem não está fazendo nada, o pouco que se faz já é vantagem. E a atividade física, ela consegue ser muito benéfica. Vejam o que o autor fala. Quando você se exercita, mesmo que por alguns minutos, aumenta a sua disposição, melhora a sua saúde, ganha autoconfiança e bem-estar emocional. E tudo isso lhe permite pensar melhor e se concentrar mais. Você percebe que ele fala alguns minutos, ele não fala horas. Lógico que quanto mais você fizer, melhor. Mas ninguém começa correndo uma maratona de 25 km. Nós temos que nos inserir na realidade. Eu mesmo faço até hoje em casa minhas atividades físicas, tudo anotado, vi um vídeo no YouTube, anotei e eu faço em casa. Coisa de 15, 20 minutos. O que eu recomendo para você é ir no médico, principalmente se alguém aqui tiver problema de saúde, problema no joelho, porque isso é muito perigoso, e fazer o de vocês, sabe? O negócio é começar. Porque quando você se coloca em movimento, tudo ao seu redor se movimenta. Mas o corpo parado, ele tende a se manter parado. Quinto Salvador, leitura. E a frase é a seguinte: ler está para a mente, assim como o exercício físico está para o corpo e a oração está para a alma. Vejam, vejam que precioso. Corpo, mente e espírito, alma. E a leitura, ela é um potencial de custo-benefício maravilhoso, porque você não consegue, muitas das vezes, pagar uma mentoria com alguém que é aquilo que você almeja ser, mas você consegue comprar um livro dessa pessoa por um custo muito mais baixo. Esses livros aqui, ó, do C.S. Lewis, eu não consigo conversar com ele. Ele já faleceu, mas com um custo de 30 a 50 reais eu consigo comprar um livro dele e absorver todo esse conhecimento dele. E o autor aqui do Milagre da Manhã, ele fala que não é preciso a gente reinventar a roda. E realmente não é, porque é muito fácil a gente aprender com quem já trilhou aquele caminho. E o livro é um custo-benefício excelente, porque não é caro. E a leitura, ela te coloca num ambiente de se colocar dentro daquela história.
se colocar dentro daquela realidade e, ao mesmo tempo, de trazer aquela realidade para a sua vida. E hoje em dia nós temos livros de todos os assuntos, ou seja, você pode aprender sobre tudo que você quiser. E o autor ele traz aqui também que ele vê pessoas debochando de livros de autoajuda. E ele vê isso de uma forma totalmente o contrário. Porque se você tem uma fonte que pode te ajudar, por que que você vai debochar disso como se isso fosse inferior? Não, não. Eu vou pegar isso para minha vida. Eu vou ser esperta de absorver esse conteúdo que está sendo vendido para mim a um preço muito bom. E vocês também conseguem encontrar livros bons que o direito autoral ele é disponibilizado pelo próprio autor de forma gratuita. E outro ponto maravilhoso que ele traz, ele cita aqui, e inclusive um dos livros que ele cita é o livro que melhorou, que ao ler, eu e meu marido, que na época era meu namorado, ao lermos, melhorou nosso relacionamento demais, que é As 5 Linguagens do Amor. Veja só, o autor fala o seguinte: quer criar um relacionamento incrível, afetuoso, de apoio mútuo e romântico? Provavelmente existem mais livros ensinando isso do que você conseguiria ler. E aí ele cita alguns, e entre esses está As 5 Linguagens do Amor. E é um livro que eu li que realmente melhorou o meu relacionamento. Salvo engano, os autores das 5 Linguagens do Amor, ele tem cursos. Eu não tenho condições de ir nos Estados Unidos para fazer o curso deles. Mas eu consigo ler o livro e aplicar e modificar o meu relacionamento como eu fiz. E é exatamente porque a minha vida foi modificada pelos livros que eu li, que eu consegui absorver o conteúdo deles, que eu quis criar um clube do livro. Porque eu acredito que a leitura é o maior potencializador na nossa vida. Eu acredito que a leitura é o maior salvador na nossa vida. Um outro exemplo muito bom também é o livro Me Poupe, da Natália Arcuri, eu estou até com ele aqui, que é o seguinte, na época que eu ganhei esse livro, foi até uma ex-chefe minha que me deu, eu trabalhava no escritório de advocacia, e ela me deu esse livro, e eu lembro que na época, vez ou outra, eu entrava no cheque especial do banco, e depois que eu li esse livro, a minha vida financeira, a minha organização financeira modificou drasticamente, muito mesmo. E por isso, de verdade, gente, pela transformação que os livros fizeram na minha vida, que eu acredito nisso, porque eu sei na prática que funciona e eu trouxe isso para vocês. O que engloba também o nosso sexto salvador, que é a escrita. Como eu disse no salvador anterior, eu quis fazer esse clube do livro porque eu acredito na leitura, mas também porque eu sou uma pessoa que anoto muito, que escrevo muito, e eu senti que todo esse meu conhecimento, que ao longo de muito tempo eu adquiri com os livros e coloquei no papel através dos meus cadernos, dos meus diários, lá no meu Instagram mesmo tem um destaque sobre livros que mostra todos os cadernos que eu tenho anotações dos livros que eu li em papeizinhos, assim, olha, para vocês verem. Eu faço muitas anotações, eu sou essa pessoa da escrita e eu senti que eu devia passar todo esse conhecimento para vocês. Então, utilizando desses dois salvadores, da escrita e da leitura, que esse clube surgiu, e eu quero falar isso com vocês para vocês perceberem que é algo que realmente vem da minha vivência prática, que a minha vida é a prova viva de que funciona. Vejam só as frases que o autor traz sobre a escrita, que maravilha! Não importa o que você escreva,
Colocar palavras no papel é uma forma de terapia e que não custa um centavo. E a segunda frase é a seguinte: ideias podem surgir de qualquer lugar e a qualquer momento. O problema de fazer anotações mentais é que a tinta se apaga rápido demais. E sim, porque a gente esquece. Mas quando a gente coloca no papel, quando a gente estuda, quando você tem isso em forma de PDF, igual eu disponibilizo para vocês em todas as aulas, isso fica para sempre. Igual a gente tem também nos grupos do WhatsApp, vocês conseguem salvar na nuvem hoje em dia, isso fica para sempre. É uma forma de você manter aquele conhecimento ali, de você revisitá-lo quando você precisar. E agora eu vou falar para vocês alguns benefícios que o autor traz, que ele consegue adquirir, que nós conseguimos adquirir com a escrita. Obter clareza. O processo de escrita nos obriga a pensar o suficiente até entender. Manter diários vai lhe dar mais clareza, possibilidades, insights e te ajudar a resolver problemas. Todos esses exercícios que vocês fazem aqui, respondendo aos questionamentos dos PDFs, escrevendo o que é solicitado, vocês estão fazendo exatamente isso. Segunda coisa, registrar ideias. Manter um diário, manter uma escrita, não só ajuda a expandir suas ideias, como também impede a perda de ideias importantes. Igual eu disse, vocês conseguem manter na nuvem, vocês conseguem imprimir e manter no papel físico e o relembrar as lições. Além do que é muito importante também, que é reconhecer o seu progresso. Vocês daqui a 2, 3 meses, 6 meses, 1 ano, vão pegar para a roda da vida de vocês, vão pegar para essas respostas nas atividades dos PDFs e vão ver o quanto vocês evoluíram. Inclusive, uma dica que eu dou é de vocês imprimirem novamente daqui a 6 meses todos esses materiais e responder novamente, que vocês vão conseguir perceber a evolução de cada uma. E eu, Maíra, particularmente gosto de escrever para Deus, de escrever seja num papel avulso, num caderno específico, seja no próprio devocionário do lado, enfim, o que eu tiver na mão ali no momento eu utilizo. Mas escrever para Deus em forma de oração, em forma de agradecimento, porque eu consigo ter certeza de tudo que eu pedi para Ele e conseguir ter esse acompanhamento, essa evolução de quanto Ele me abençoou ou de quanto muitas das vezes Ele não me deu aquilo que eu pedi e hoje eu consigo entender o porquê. Então, é um contato muito bom, é um objeto muito bom para se ter, é o papel e a caneta, é a escrita. E agora, vou ler para vocês as considerações finais do autor sobre esses 6 salvadores. Ele fala o seguinte: tudo é difícil antes de ser fácil. Cada experiência nova é desconfortável antes de ser confortável. Quanto mais você pratica os salvadores, mais natural e normal eles serão. Lembre-se de que a minha primeira vez meditando quase foi a última, pois a minha mente acelerava como uma Ferrari e meus pensamentos quicavam de modo incontrolável, como uma bolinha de pinball. Agora eu adoro meditar e, embora não seja um mestre, eu digo que sou razoavelmente bom nisso.